Chegamos, gente. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de sábado, dia de Brasileirão? E o São Paulo conseguiu vencer aí o Fluminense 1-0. Jogo recheado de possibilidades. Um Fluminense jogando mal, teve provocação, teve confusão. A gente vai ouvir ao final do podcast de hoje a coletiva do Dorival Júnior, né? O saudoso Dorival Júnior, o queridinho da torcida tricolor, né? Tem se tornado cada vez mais querido. E uma coisa peculiar das coletivas do Dorival é que ele sempre está com uma cara de pouquíssimos amigos, né? Sempre uma cara de pouquíssimos. Você vê que, pelo menos a minha interpretação, ele não se permite comemorar, mesmo que seja o menor dos resultados. Porque ele tem um objetivo muito claro, que é de conquistar um título esse ano. Ele fala sobre isso. Acho que até na última coletiva, não foi, acho que não foi na última, mas após o, se eu não me engano, após o jogo contra o Tigre na Sul-Americana, que ele falou: a gente tem objetivos claros nessa temporada e o torcedor pode esperar que vai vir coisa boa por aí. Ele falou mais ou menos isso. Eu não lembro exatamente as palavras dele. E ele está muito focado nesse objetivo e me parece, pelo menos me parece, que ele não se permite comemorar os pequenos resultados, assim, as pequenas vitórias. Mostra que é um cara obsessivo, um cara que está muito focado no que ele quer. Ele foi para o São Paulo já na primeira coletiva. Ele falou que estava ali porque ele queria, porque ele via potencial no trabalho. Fez assim, até então, até antes de ir para o Flamengo, estava fazendo uma temporada muito interessante com a equipe do Ceará. Fica o convite aqui faço o convite pro torcedor São Paulino aguardar aí até o final do podcast. A gente vai ouvir Dorival Júnior, tá? Antes de mais nada, passar pela agenda do dia e por algumas notícias esportivas, todas elas pelos sites do GE, do Globoesporte.com. Aqui o placar da rodada, os placares da rodada. O São Paulo venceu o Fluminense por 1-0, gol do Luciano. Ele foi lá, beijou o escudo do São Paulo, depois daquele escudão que fica no gramado, né? A torcida vai ao delírio. E aí teve confusão também. É, as coisas do futebol, né? As coisas do futebol. Acontecem coisas que, como é que a gente pode dizer assim? Acho que foi o Pablo Maia, né? Quando acaba o jogo, ele faz uma sinalização ali meio exaltada. Eu não lembro se foi o Pablo Maia agora. E aí o Arias ele fica maluco, ele vai lá, vai tirar satisfação e acaba sendo expulso. Mostra um certo desequilíbrio dessa equipe do Fluminense, que já não vive o seu melhor momento, já não tinha o Fernando Diniz na beira do gramado, o Eduardo Barros, que estava comandando a equipe. E aí muito se fala até, só fazendo um parênteses aqui, muito se fala do Abel Ferreira, né? Sempre que ele é expulso vira pauta. E o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz também é um cara muito. É, é, como é que a gente pode dizer assim? Ele é um cara muito enérgico, né? À beira do gramado. Não estou aqui questionando a forma de se manifestar do Fernando Diniz. Eu só acho que quando se fala de Abel Ferreira, começa a existir uma mística, né? Existe a militância a favor e contra Abel Ferreira, se é que a gente pode dizer assim, né? Eu vejo muita gente falando que tem um. Como é que é o nome daquilo? Eu esqueci o termo, mano. Eu esqueci o termo. Ai, caraca, não vou lembrar. Não vou lembrar. Né? Existe o grupo fechado com o Abel Ferreira, que obviamente são os torcedores palmeirenses e alguns simpatizantes, mas tem um grupo que é terminantemente contra, né? E com o Fernando Diniz, por exemplo, você não vê essa mesma coisa. E eu acho que fez diferença nessa partida. A ausência do Fernando Diniz pesou um pouco. Não acho que mudaria o resultado do jogo. Eu acho que pesou. Eu acho que mudaria a atuação do Fluminense dentro de campo. O Eduardo Barros, até na coletiva pós-jogo, ele inicia a coletiva pedindo desculpas ao torcedor tricolor, Fluminense no caso, pela atuação do Fluminense. Pô, a gente teve sequência de jogos onde o resultado até não foi bom, mas jogamos bem. Hoje foi um dia ruim. Hoje foi uma atuação muito ruim. Eu queria pedir desculpas pro torcedor. E mostra até assim, falta do Fernando Diniz. O Arias sendo expulso de forma desnecessária. Você desfalca o elenco mais. Você desfalca o elenco ainda mais para a sequência do. Pro próximo jogo, por exemplo. Então você vê que as coisas que estavam acontecendo de uma forma até mágica
quando para de acontecer, até o jogador que tem que ajudar a equipe, ele acaba fazendo besteira, né? Acho que o resultado foi merecido, o São Paulo foi melhor, isso reconhecido pelo Dorival, óbvio que o Dorival é o treinador de São Paulo, mas é reconhecido pelo próprio Eduardo Barros, que é auxiliar do Diniz, que foi o técnico do Fluminense nessa partida. É aquele momento, assim, avança muito, melhora muito a situação do São Paulo na tabela? Não, na verdade não, porque o São Paulo tá no bolo, né? Então aquela coisa de você tá no bolo, você vence um jogo, você sobe 5 posições, você perde um jogo, você cai muito. Então para toda essa galera que tá nesse bolo, perder ou vencer é algo, nesse momento, é algo relativo. Tirando os extremos da tabela, você perder ou vencer é algo muito relativo, né? O importante para o São Paulo seguir nessa busca, nessa cruzada, se é que a gente pode usar esse termo, acho que é até um pouco infeliz usar esse termo, mas nessa busca pela vaga pela vaga para Libertadores, né? Se classificar para Libertadores o ano que vem, idealmente estando no G4, uma vaga direta. Acho que o São Paulo tem condições para isso. O que eu acho que pode pesar é que o Dorival se mostra um cara muito assim, cara, é muito obcecado, talvez, digo até isso, eu abri o podcast falando sobre isso, da feição dele em coletivos, ele se mostra um cara com uma obsessão por um resultado expressivo. E o resultado expressivo mais próximo, pô, próximo é modo de dizer, mas assim, mais de momento, tá? De momento, é claro que o São Paulo pode disputar o Campeonato Brasileiro, eventualmente tem o primeiro turno nem acabou, tem o segundo turno inteiro, tem a Copa do Brasil também, mas o torneio que todo mundo olha e fala, pô, esse é um torneio viável, até por ter feito a melhor campanha geral da fase de grupos, é a Sul-Americana. Então, acho que muito vai depender do contexto, assim, da forma como o São Paulo avançar nas competições de mata-mata, da forma como o Dorival vislumbrar a possibilidade de um título, ele vai abrir mão do Campeonato Brasileiro. Foi exatamente isso que o Rogério Ceni fez no ano passado. Então, esse, não digo que é um alerta, mas é apenas uma notificação ao torcedor que tem esse objetivo de chegar, de alcançar, de conquistar uma vaga direta para a Libertadores, de voltar para a Libertadores o ano que vem, o Rogério Ceni tinha esse mesmo objetivo na temporada passada, mas acabou perdendo a final da Sul-Americana para o Independente Del Valle. O quanto que você vai apostar? Porque o São Paulo não é desmerecendo o trabalho, nem os jogadores do São Paulo, mas não tem elenco para fazer essa divisão de frentes em 3 competições. Estamos falando de 3 competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Não tem. Hoje, as equipes que a gente pode dizer que teriam elencos para disputar 3 competições, que é o Flamengo, que é o Palmeiras, o terceiro e o quarto colocado de momento, eles não demonstram a mesma regularidade no Campeonato Brasileiro. Ou seja, para essas 2 equipes que teoricamente têm elenco para disputar 3 frentes, nem eles conseguem. É quem dirá o São Paulo. E aqui, de novo, não é desmerecendo os jogadores e nem o trabalho do Dorival. Simplesmente não é possível. Então, de repente, das escolhas, das opções que fizer o Dorival ao longo da temporada, e eu imagino que ele vai priorizar as Copas, seja ela a Copa do Brasil, seja ela a Sul-Americana ou as duas, se ele conseguir avançar, o Campeonato Brasileiro vai ficar para trás, mas é um risco muito grande. É uma aposta de altíssimo risco, porque na Copa do Brasil a gente sabe o tamanho das camisas que estão lá, né? Que disputam a Copa do Brasil. A gente tem vai encarar o Palmeiras agora, tem o próprio Flamengo, o Corinthians segue na Copa do Brasil também. Então, assim, são várias camisas extremamente pesadas e com muita tradição na Copa do Brasil, na Sul-Americana também. Tem tantas outras camisas, tantos equipes que já foram até campeões de Libertadores. Então, não vai ser uma parada fácil, pode ser uma opção perigosa, mas é complicado, assim. Eu acho que ele quer dar uma alegria para o torcedor. Eu acho que ele tem competência para isso. Só que não dá para você garantir que você vai conquistar. Você pode buscar, você pode trabalhar para isso. Mas o mata-mata, ele é traiçoeiro. E o São Paulo sentiu isso na pele o ano passado, né? Disputando a final contra o Independente Del Valle. Flamengo 2, Fortaleza 0. Fortaleza teve até, acho. Fortaleza fez um jogo competente, tá? Fez um jogo legal, disputou o jogo, teve a chance de abrir o placar quando ainda estava 0-0. O Pikachu perdeu o pênalti, defesa
Então, aí vai ser uma briga interessante, hein? Defesa do Matheus Cunha, porque chega o novo goleiro, o novo reforço para o gol do Flamengo, que é o. Como é que é o nome dele? Ele tava lá até no Maracanã, se eu não me engano, hein? Eu acho que ele tava até no Maracanã. Putz, esqueci o Rossi, né? É o Rossi? Vou pedir perdão pro torcedor, torcedor flamenguista, porque agora deu um branco na memória, mas é o Rossi, né? Acho que ele tava lá. O Alan, já postaram foto que ele tá no Rio de Janeiro. Alan do Atlético Mineiro, por enquanto Atlético Mineiro. Muito provavelmente foi pro Rio de Janeiro para fazer exames e assinar com o Flamengo. Então já tem foto dele no Rio. Então os reforços estão chegando, né? Mas eu acho que é muito difícil o Matheus Cunha perder essa posição agora, porque ele vem se mostrando um goleiro muito seguro com a bola rolando e na defesa de penalidades. Cobrança, você pode até dizer, pô, a cobrança do Pikachu não foi um primor. Não foi, mas ele. Aí vai da leitura do goleiro também, da sagacidade, né? De ter o sangue frio, de tomar a escolha correta. E ali, o Vojvoda até perguntado assim, depois desse pênalti, o time sentiu? Ele falou, não, sentiu, a gente seguiu jogando. É óbvio que se marca ali, e eu tenho o mesmo entendimento que o Vojvoda, se marca ali, já muda, você mentalmente muda a sua equipe e a adversária. Que o adversário está jogando em casa e vai ficar pressionado por um resultado. E o Fortaleza vai ficar um pouco mais tranquilo de poder cadenciar o jogo e gerenciar um pouco mais o jogo. Mas eu também concordo com ele. Acho que não sentiu muito o fator dos nomes, né? O fator dos craques. Esse fator que pesou para essa partida, na minha opinião. Foi um jogo bom, as duas equipes competiram, disputaram, jogaram bem. E o fator Gabigol é algo que pesa muito, né? Sem a mínima condição. É o cara, você pode até. Ele pode estar numa fase ruim, o torcedor pode até criticar, pegar no pé, mas se tem uma coisa que o cara não. Que esse cidadão não sente é a pressão. É o Gabigol, ele parece o exterminador do futuro, né? O Gabigol, ele parece o exterminador do futuro. Ele não sente pressão. Ele pode. Eu não sei se já viram os filmes do Exterminador do Futuro, né? Ele tem momentos do filme que ele apanha, 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 mas na hora que volta, ele volta para arregaçar, né? É mais ou menos assim o Gabigol. E não sente pressão nenhuma. Cara, assim, é um monstro, né? O Gabigol ele é extremamente, cara, matador, né? Falhou muito, perdeu muitos gols, mas ele é muito decisivo, né? É um cara muito diferente, muito diferente. Abre o placar que dá tranquilidade. O Arrascaeta faz um golaço depois para fechar o ciclo, né? Fechar a vitória do Flamengo. E aí o São Paulo perguntado sobre o Pedro, ele falou uma coisa interessante sobre o Pedro. O Pedro, ele disse que conversou com o Pedro dele sair um pouco mais, ele deixar de ser aquele centroavante fixo. Diz que conversou e disse que o Pedro gostou disso, hein? Então, ó, a gente pode estar vendo coisas muito boas. Pode, a gente pode estar no início de uma coisa muito boa, assim, no Flamengo, porque o São Paulo ele gosta de um time com muita mobilidade. O Pedro ficar muito fixo, muito paradão, isolado na área, não é algo que o São Paulo ele gosta. Ele tendo essa opção do Pedro, que tem a presença de área, faz o pivô, tem o jogo de corpo, é um cara matador. Esse cara podendo sair e podendo ser mais móvel e podendo ser mais dinâmico, cara, isso muda também a dinâmica do ataque do Flamengo. Acho que é algo com muito potencial, óbvio que ele ainda tem que se adaptar, e o São Paulo ele também fala sobre isso, mas assim, ó, eu tenho uma perspectiva muito legal em relação a isso. Teve outra coisa interessante na partida, que o Felipe Luiz entra de volante, né? Interessante essa opção e foi seguro, hein? E foi seguro. Ele falou assim: ah, não é a posição dele, mas a gente conversou ali, fez aconteceu legal, entrou no lugar do Thiago Maia, acho que fez um jogo seguro ali. Jogo seguro ali no meio-campo. Óbvio que não dá para fazer isso o tempo inteiro, e não é porque ele fez uma boa atuação agora que pode, né, que ele pode virar volante. É porque não tem como, né? O Ayrton Lucas é o lateral esquerdo. Sim, ele tá muito à frente do Felipe Luiz no momento. O Felipe Luiz é um cara muito experiente, é um cara muito diferente, mas tem o peso da idade, da questão física, da imposição e também da confiança, né? O Ayrton Lucas está muito confiante. E aí eu acho que o Felipe Luiz, uma vez ou outra, assim, você tem um cara que tá pendurado, cara que tomou cartão,
E o São Paulo ele conhece o Felipe Luiz, eu acho que pode ser uma opção ali dentro do. Porque na opção na lateral esquerda vai ser muito complicado, a menos que o São Paulo ele precise poupar o Ayrton Lucas. Mas você vê que é o treinador que vai mudando seu elenco. Ele é perguntado sobre isso na coletiva, dele ter um elenco base, dele ter um elenco que o torcedor fala, esse é o time titular. O São Paulo, ele, com isso, não vai rolar. Ele até responde, fala, não, a gente precisa trocar os jogadores para que a gente sempre tenha nos jogos os melhores jogadores. Os jogadores que estão mais frescos, os jogadores que estão 100%. Então, para você, torcedor, que está na esperança do São Paulo, ele formar meio que assim, um time base. Ó, esse é o time titular, não vai ter. E essa é uma característica dele de fato, né? Ele não é um cara que fica, esse é meu time, é com esse que eu vou jogar. Não, ele sempre mexe de um jogo para o outro, ele sempre muda. E isso para mim é uma vantagem. Para muita gente é uma desvantagem. É uma desvantagem porque os caras não ganham entrosamento, os caras não ganham sequência, os caras não ganham ritmo de jogo. Concordo com esse ponto de vista, mas a vantagem eu acho que compensa a desvantagem, que é o adversário nunca sabe como você vai jogar e você tem sempre em campo as melhores opções, fisicamente, porque hoje em dia o futebol é um jogo de imposição. E o São Paulo ele gosta de um jogo de imposição, um jogo muito físico, de muita correria, de muita marcação, de muita intensidade, um ataque veloz também, toque de bola. Ele precisa ter sempre os melhores caras, não só bem mentalmente, mas fisicamente. E eu acho que a vantagem compensa a desvantagem, tá? Bahia 1, Grêmio 2, a partida estava se encaminhando para um empate, e aí parecia que de fato ia terminar empatado, porque o Grêmio sai na frente, gol do Cristaldo, Bahia ele começa a entrar em modo competitivo, consegue minimizar o prejuízo, chega a 1-1 e aí já mais para o final do jogo o Grêmio consegue o gol da vitória, o gol que mantém a equipe na vice-liderança do campeonato, né? A gente falou de São Paulo na sexta colocação, o Flamengo segue aqui na terceira colocação porque o Grêmio também venceu e segue na briga, segue na busca, segue na possibilidade de diminuir a distância em pontuação com o Botafogo. O Renato, em coletiva, mais uma vez ele frisou o fato de que ele quer vencer o Campeonato Brasileiro, ele ainda não venceu o Campeonato Brasileiro, mas ele quer vencer, e ele também falou da opção do jogo, assim, de não poupar jogadores. É um jogo importante para as duas equipes, para o Grêmio buscar o topo da tabela, e pro Bahia se afastar da zona de rebaixamento. Era um jogo imprescindível para os dois, não dava para poupar. Então o Renato usou uma teoria que para mim foi muito válida e se pagou no final. Se eu não vou poupar, eles também não podem, porque a tabela não permite. Né? A tabela não permite. E aí no próximo jogo, os dois vão chegar já com um jogo de cansaço e a gente vai ver o que acontece, né? Gostei da ideia do Renato Gaúcho e eu acho que ele tem que fazer isso mesmo. E não é nem porque, assim, vai jogar contra o Bahia pela Copa do Brasil no meio da semana. Eu acho que é justamente por esse objetivo dele, de buscar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem uma regularidade muito boa e eu acho que ele tem que priorizar, cara. Não adianta, assim, o mata-mata dá muito dinheiro, isso é muito bom, vai viabilizar contratações que são tão desejadas pelo técnico Renato Portaluppi, né? Ele quer porque quer um ponta de velocidade. Já teve a volta, por exemplo, do Ferreirinha, só que ele tem que voltar devagar. O Renato falou sobre isso. Tem que ser uma volta bem lenta, porque ele se machucou muito. Ele tem problema de lesão. Você não pode extrapolar. É um cara de velocidade, é um cara que tem um drible, é uma característica que o Renato precisa no time dele, uma opção tática de ataque. Mas é complicado, assim, você tem esse jogador, ele tem um histórico de lesão, ele tá voltando, você tem que pegar leve, ele ainda precisa de um reforço, né? Para essa ideia de jogo que ele tem, de ter pontas de velocidade. Então, obviamente que a campanha na Copa do Brasil, ela te possibilita uma premiação em dinheiro que é muito generosa. Mas a temporada, se ele quer mesmo o título, aí depende dos objetivos. Vamos longe na Copa do Brasil para ganhar o máximo de dinheiro. Vão pontuar o máximo no Campeonato Brasileiro para ficar na Série A e voltar para a Libertadores. Ou é título que eles querem? Eu acho que título está longe. É difícil você pensar em título no momento. Eu imagino que o Flamengo e o Palmeiras devam entrar num momento de regularidade que vai assustar muita gente. Imagino. É uma projeção, não sei.
Isso só o tempo vai dizer. Mas isso que a gente tem visto nos últimos anos. São duas equipes que podem não estar bem. O ano passado o Palmeiras disparou, não teve jeito, mas assim, são duas equipes que podem não estar bem, elas engatam uma sequência de 4, 5 vitórias consecutivas e dá um salto na tabela. E aí isso meio que dá uma baqueada em muita gente que está buscando a mesma coisa, né? Vamos ver, cara. O Grêmio tá bem, tá muito regular, tá com aproveitamento muito bom. E a ideia, pelo menos para essa disputa agora, né? Porque pegou o Bahia agora, vai pegar na Copa do Brasil. A ideia do Renato foi muito interessante. Eles não podem poupar, a gente também não vai. E aí no meio de semana todo mundo chega cansado. E aí que vem são melhor. Interessante a ideia, o Grêmio decide. O primeiro jogo eu acho que é na Itaipava, Arena Fonte Nova, né? E aí o jogo da volta é na Arena do Grêmio. Então, no entendimento do Renato, no planejamento do Renato, acho que foi um planejamento muito bem feito, tá? Muito bem executado. Internacional 1, Grêmio 0. Jogo meio, cara, assim, o resultado é decepcionante. E eu acho que é mais decepcionante pro Internacional, porque o Grêmio não, o Cruzeiro, até pelos discursos do Pepa, cara, assim, eu falando só de Cruzeiro, tá? O Internacional tá numa crescente interessante. Aí, por exemplo, o Alan Patrick sai no jogo, ele é um cara articulador, é um cara diferente. Pode ter a volta do. Pode ter a volta, não, pode ter a chegada do Ener Valencia, a gente não sabe quando, né? Precisa de tempo para ele se adaptar, como disse o Mano Menezes. O Internacional acho que está bem encaminhado, né? O Internacional acho que está num bom caminho. O Mano conseguiu recuperar essa equipe de uma forma impressionante. Tava numa draga absurda, né? Tava numa draga absurda. E assim, numa questão de um mês, o Internacional passou de um time que a gente pode brigar contra o rebaixamento para um time que pode disputar qualquer coisa. Então você vê como que é o futebol, né? E não é só o futebol, não foi uma virada de chave, foi um trabalho. Eu acompanho algumas mídias do Rio Grande do Sul, houve mudança de preparador físico. Então teve coisas que mudaram no Internacional que alavancaram o futebol do Internacional. O Mano sempre foi um bom treinador. Na minha opinião, ele não tinha que sair. Muito torcedor até hoje ainda mostra um certo descontentamento, tem um pé atrás com o Mano Menezes e tudo mais, mas eu acho que tem que seguir com o Mano. Hoje foi um empate, mas o empate foi mais assim. E aí eu volto pro Cruzeiro e pro o que eu tenho acompanhado do discurso do Pepa. Isso veio desde a vitória, eu ouvi também eu não ouvi antes, mas até da vitória do São Paulo eu ouvi o Pepa. De que o time tá brigando, ele valoriza esse fato do time de repente não jogar bem, ser muito brigador. Ok, assim, eu acho que você ter um time de pegada, você ter um time com muita vontade, é importante isso. Porque o time precisa querer competir. Só que essa ideia de jogo, para mim, tem uma data de validade. Tem uma data de validade. Porque por enquanto as coisas estão se encaminhando por um jeito legal. Por enquanto, o time está fisicamente bem. Mas vai entrar. A gente acabou de voltar da data FIFA, né? Vai entrar um momento que o desgaste vai aparecer e o Cruzeiro vai enfrentar aquela irregularidade que vinha enfrentando antes de vencer o São Paulo. Então, assim, você vai fazer um jogo de muita imposição, legal, ok. Mas não pode se prender a isso, ainda mais se você não tem elenco. Eu puxo da memória aqui o Palmeiras, do próprio ano passado mesmo, que venceu vários jogos, mesmo jogando mal, fazendo um jogo de muita imposição física. Eu destaquei várias e várias vezes o fator físico do Palmeiras, mas o Palmeiras ele tem elenco para fazer isso. O Palmeiras tinha time para fazer. Dá para fazer um jogo de muita imposição física, porque dá para você gerenciar, dá para você mudar, dá para o Abel mexer. Fora que assim, a preparação e o que o Palmeiras tem de estrutura para prover para esses jogadores o melhor para eles se recuperarem, para eles se recondicionarem, é muito acima do que tem o Cruzeiro. Então, assim, você vai fazer um jogo de imposição, legal, venceu o São Paulo. Legal, você empatou com o Internacional no Beira-Rio. Mas esse é um tipo de jogo que tem data de validade. E o próprio Pepa viu isso antes da data FIFA. Então me preocupa porque não. O Cruzeiro
um dado momento do início do Campeonato Brasileiro, mostrava um futebol legal, um futebol vertical, ofensivo, né, com o próprio Pepa. Mas houve um declínio que, para mim, ele chama muita atenção. E para mim é um tipo de jogo que uma equipe como o Cruzeiro, e aqui não estou desmerecendo nem o trabalho do Pepe, nem os jogadores que lá estão, porque volto a repetir, fez um jogo legal. O Cruzeiro conseguiu protagonizar um futebol legal no início do Campeonato Brasileiro. Eu até me surpreendi, porque era um time de toque de bola objetivo, era um time vertical que buscava o gol, que conseguia fazer gols com jogadas, com jogadas bem trabalhadas. E hoje você não vê nada disso. Assim, a perda que se teve de lá para cá, ela é muito acentuada, na minha opinião. Perdão, gente. E aí você repetidamente fazer jogos. O Cruzeiro sempre foi um time de muita imposição desde o início do campeonato. Mas houve esse declínio técnico, na minha opinião. Do toque mais refinado, né, de uma jogada trabalhada, uma jogada ensaiada, uma triangulação. O Cruzeiro perdeu muito disso. E isso me preocupa, porque você consegue um resultado legal contra o São Paulo. Um jogo que, de repente, se for falar de merecimento, eu não gosto muito disso, mas vez ou outra a gente faz esse exercício mental. Se for falar de merecimento, o São Paulo merecia ter vencido aquele jogo. Esse jogo, se for por merecimento, não sei, o Internacional também fez um primor de jogo, mas assim, vamos valorizar esse resultado? Sim, acho que é importante valorizar o resultado. Mas a perspectiva de futuro, para mim, ela não é otimista, não. É muito pouco, na minha opinião, tá? É isso, gente. Só trazer a tabela mais uma vez aqui. Então a gente teve o Flamengo, a gente teve Fluminense que perdeu do São Paulo. São Paulo encosta no Fluminense 21 pontos. O Internacional empate fica em sétimo colocado agora. O Fortaleza, após a derrota, pode piorar um pouco a situação depois dos jogos de domingo, tá? O Cruzeiro aqui 18 pontos. Tem uma certa vantagem, mas a posição de tabela não agrada, né? Mas tem uma bela vantagem. Aqui já tem uma distância considerável, né, do Cruzeiro para o Santos, mas ainda assim a posição de tabela não é algo muito agradável, né? Não é algo que te deixa confortável. Jogos de domingo, a gente vai voltar para isso. Vamos para as notícias esportivas agora. Deixa eu tentar agilizar aqui sobre o Eduardo Barros, como eu disse, né? Ele pediu desculpas à torcida do Fluminense pela atuação. Foi uma atuação de fato muito ruim. Gabigol chega à marca de 150 gols pelo Flamengo, deixando os créditos mais uma vez ao Globoesporte.com, todas as notícias lá. E fica o convite aberto para você ver todas as notícias na íntegra, tá? Aqui o Gabigol, algumas marcas importantes, né? Gabigol é o nono maior artilheiro da história do clube, atrás de Zico. Zico é uma lenda, né? Dida, Henrique, Pirilo, Romário, Jarbas, Leônidas da Silva, Bebeto. Só lenda, né? Só nomes, é só nominho, né? É só nominho, é pouca coisa, né? Aqui a notícia do Pedro, né? Que o São Paulo pediu para ele fazer uma nova função e cita que ele tem muita inteligência, né? É muito promissor a ideia por trás disso e o fato dele ter dito que o Pedro gostou. Ele disse que o Pedro gostou disso. Eu acho isso. O jogador precisa querer, né? Se o jogador tá afim. Aqui sobre o Alan, né? Chegou no Rio de Janeiro e diz ansioso demais. Promessa. O São Paulo elogiou demais também o Alan na coletiva pós-jogo. Diz que é um muito bom jogador. Deve ter muito boas ideias para utilizar no elenco do Flamengo. Não vai ser titular, não vai ser reserva, deve entrar nesse rodízio de jogadores, até porque o Flamengo vai buscar tudo esse ano e o rodízio de jogadores é mais do que natural que aconteça, ainda mais com Jorge Sampaoli, tá? Sobre Internacional, D'Alessandro, o ídolo, monstro sagrado, talvez um dos maiores ídolos da história do Internacional, volta ao Beira-Rio, cobra a dívida do Inter e ameaça ação na justiça. Diz que não tem diálogo, tá? Realizou um acordo com o Clube Gaúcho para receber 6 milhões em 40 parcelas, mas desde fevereiro não recebe. Total da dívida é 3 milhões, tá? Deve ser algo extremamente... A gente vem falando de dívidas dos clubes, de vários clubes nos últimos dias. Deve ser frustrante, né? Por D'Alessandro. Você vê o Internacional anunciando o Ener Valencia, uma baita festa, bonito pra caramba.
E os caras não estão pagando ele desde fevereiro, né? Deve ser muito gostoso de você. Chegando contratação, né? Legal. Chegando estrela internacional, um craque internacional. E me devendo desde fevereiro. Deve ser muito legal, né? Deve ser... Pô, que loucura, né? E aí o Barcelos sempre fala de. O Alessandro Barcelos, a gestão do Alessandro Barcelos sempre fala de fazer uma gestão consciente, uma gestão responsável, com austeridade financeira. Você vê que problema todo mundo tem, né? Problema todo mundo tem. O problema é corrigir. O problema é conseguir corrigir os problemas, né? Aqui sobre Santos e Soteldo, essa é uma notícia inesperada. Diz que o Soteldo foi afastado. Isso foi uma conversa entre os Cartolas e o Paulo Turra. E parece que o Soteldo também não quer mais jogar com o Paulo Turra, hein? Em decisão conjunta da diretoria e da comissão técnica, o atacante Soteldo passará a treinar em separado. Dono da camisa 10, é uma das lideranças do grupo. E curioso que o Santos tinha anunciado a compra do jogador. Não sei como é que vai ficar agora, porque aparentemente o contrato não está assinado, o acordo foi feito, mas não está assinado. Pediu afastamento do jogador. Não entendi muito bem, tá? Não entendi muito bem o que aconteceu. Vamos ver as cenas dos próximos episódios, mas por outro lado, tem dinheiro chegando, hein? Tem dinheiro chegando. O famoso faz o Pix. O Santos acerta a venda do Ângelo para o Chelsea. 15 milhões de euros. Algo em torno de 78, 70, vamos dizer de 79, vai. É 1 milhão. É quase isso, né? 78,91. Praticamente 79 milhões de reais na cotação atual. Uma bela venda, mas é um desfalque importante. Você pode até ficar, pô, legal, chegou dinheiro, vai ajudar o clube, muito bom, pagar os jogadores em dia, pagar coisa que está atrasada, pagar, enfim, ações trabalhistas, mas é um desfalque importante. Tecnicamente é um desfalque muito importante. Ele tem 18 anos, ele já deve ir para a Inglaterra, porque não tem como, né? Já é maior de idade. As equipes europeias acho que ainda não estão em pré-temporada, mas já é o momento, né? Logo menos deve começar a pré-temporada deles. Não deve chegar lá no Chelsea para ser titular, ele deve entrar aos poucos, mas é importante compor o elenco, conhecer o país, se ambientar, estudar o idioma, tem todos esses processos, né, de adaptação de um jogador, ainda mais Inglaterra, que é um país bem diferente do Brasil. É isso, tá, gente? Em relação às notícias esportivas, fecho aqui. Vamos para a coletiva do Dorival Júnior, deixando o convite para você, torcedor, fã de esporte, fã de futebol, simpatizantes do São Paulo, você que é fã do Dorival Júnior. Tem muita gente que não é torcedor de São Paulo, mas é fã de um personagem. Você que é fã do Dorival Júnior, deixo o convite aberto para você se inscrever no canal oficial do São Paulo, no YouTube, São Paulo UFC, mas não só do São Paulo, de todas as TVs. Curtir o vídeo aqui se você gostar da coletiva do Dorival e vambora. Dorival, como eu antecipei no início do podcast, ele, todas, né, as coletivas do Dorival, cara de pouquíssimos amigos, né? Isso para mim mostra que ele está muito obcecado na conquista de um resultado bem expressivo essa temporada. Por 1-0 sobre o Fluminense. Peraí, deixa eu ajustar o áudio aqui, foi mal, gente? Deixa eu ajustar o áudio, acho que tá tudo certo agora, vamos embora, agora vai. Pelo Campeonato Brasileiro. Boa noite, Dorival. Hoje a gente viu O áudio não tá muito legal, mas é do próprio vídeo do YouTube, tá, gente? Tá dando parece que tá dando um sinal de interferência, né? Mas é bem do próprio vídeo. um duelo muito até bacana de ver, tático, uma equipe tentando anular a outra, a saída de bola, e a sensação que passou é que o São Paulo conseguiu anular mais o adversário e, no segundo tempo, criar mais chances. Queria que você falasse sobre esse embate do primeiro tempo, de duas ideias, até um pouco parecidas, principalmente na saída de bola, e no segundo tempo, como que você conseguiu fazer o teu time se sobrepor à equipe do Fluminense? Eu acho que nós temos que enaltecer o que o Fluminense vem fazendo ao longo desse ano, a qualidade das partidas, o nível de atuações que vem tendo. Segundo ponto que eu acho que é muito importante, num primeiro momento nós pensamos em neutralizar aquilo que o Fluminense tem como padrão, que tem
e vem desenvolvendo já há mais de ano nas mãos do Fernando, para que depois sim pensássemos em resultado. Eu acho que isso seria fundamental que acontecesse. O primeiro tempo foi dessa forma. Nós tivemos um pouco mais de posse, não tivemos as infiltrações necessárias, mesmo assim criamos algumas oportunidades. No segundo momento, nós começamos a atacar com um pouco mais de objetividade, justamente porque fazíamos o último movimento de ataque à linha adversária, fato esse que não aconteceu na primeira etapa com tanta frequência, e em razão começamos a criar um pouco mais, mantivemos o nosso posicionamento, a nossa marcação dentro praticamente do nosso campo ofensivo, do campo de defesa do Fluminense, e isso para mim foi um diferencial ao longo dos 90 minutos. Eu sou muito sincero, eu sempre reconheço muito o valor dos nossos adversários, mas pelo futebol que São Paulo jogou hoje, merecia demais esse resultado. Já tinha acontecido com o Cruzeiro, já tinha acontecido com o Grêmio lá em Porto Alegre, em outros momentos, em outras partidas também. E eu acho que, pela justiça, por tudo aquilo que foi feito pela nossa equipe, eu fico muito feliz, satisfeito, principalmente por ser à frente de uma equipe com o potencial do Fluminense. É muito legal, né? Ele falando da estratégia do jogo, que o primeiro tempo foi focado em neutralizar as qualidades do Fluminense, e aí no segundo tempo já mais ambientado, com um pouquinho mais de espaço, observando o jogo, tendo a oportunidade aí de espetar uma última bola, que aí ele foi conseguindo soltar mais o time, né? Mas o primeiro tempo muito estudado, né? Você vê muito respeito do Dorival com relação ao Fluminense, o trabalho do Diniz do Fluminense, de vamos primeiro, né, neutralizar o que eles têm de melhor, entender o jogo, a proposta de jogo dos caras, e aí no segundo tempo ele já começa a propor um pouco mais. Eu acho que assim, a falta, como eu disse, eu acho que a falta do Fernando Diniz pesou muito nesse jogo, de repente mudar, dar uma chacoalhada ou fazer alguma mudança tática de ajuste do primeiro para o segundo tempo. Isso em relação ao Fluminense. Eu acho que em relação ao São Paulo, o Calleri fez muita falta. É um cara muito brigador. A gente sabe que o Fluminense tem caras de marcação que assim, muito, não digo pesado, mas assim, os caras que você precisa de um centroavante brigador. Para você ter um Felipe Melo, tem um Thiago Santos, você precisa de um centroavante como o Calleri, né? Brigador, que vai pro empurra ali, vai para disputa de bola na área. Acho que fez falta um Calleri. De repente, ter um Calleri, dá para... O São Paulo poderia até ter saído com não só um gol, mas poderia ter feito um gol até antes, né? Poderia ter saído com 2 gols, mas poderia até ter feito um gol antes. Eu acho, assim, pelo menos é o que eu acho, mas você vê que o respeito que o Dorival tem, né? De olhar para outro lado e ver, pô, esse time é um trabalho de longa data, um time que por um bom tempo aí no início do ano encantou o Brasil, e ele entra com essa proposta de, pô, vamos respeitar o adversário, vamos estudar, vamos fazer um jogo, né? Para até, eu acho que meio que tirar a moral dos caras, a gente neutraliza, segura os caras, deixam eles sem opções, tira a confiança deles, e no segundo tempo, além do aspecto tático, tem esse jogo também, né? Que você tem que ter esse jogo mental, que isso você não vê dentro do campo, né? Você pode sentir, mas isso também não é declarado, né? Tem esse jogo, não digo jogo de intimidação, mas de momentos, né? De você tirar o momento do cara, privar os caras de um momento legal, de ter confiança. Acho que se você deixa os caras trocar passe, eles vão entrando no jogo e vão começando a se soltar. Se você começa a privar isso, aí já fica, pô, a coisa já não começa a rolar, sabe? Já começa a ficar mais chato de jogar, e nisso você consegue crescer na partida, né? Opa, peraí, vambora. Dorival, boa noite. Ainda dentro do que o time apresentou hoje, até que vem apresentando nos últimos jogos, você vai entrando no seu 3º mês no comando do São Paulo. Você consegue já ter um diagnóstico do que dá para sonhar, o que o torcedor pode sonhar nessa temporada, principalmente em relação à campanha do Campeonato Brasileiro? Porque no primeiro momento você chegou aqui e muitos falavam em rebaixamento. Hoje não é mais pauta, aparentemente, muito por conta do que o time vem construindo. Eu acho que se falam em rebaixamento, é natural, pelo momento que vivíamos. Eu continuo mantendo as expectativas da mesma forma. Pensando única e exclusivamente na partida seguinte, no momento seguinte, podemos corrigir aquilo que foi apresentado. Os últimos resultados
não mostraram aquilo que foram os jogos. Nós havíamos produzido muito para tão pouco alcançarmos frente aos nossos 2 últimos combates. Eu acho que tudo é questão de tempo, mantemos os pés no chão, equilíbrio sempre, continuamos buscando melhoria da equipe, continuamos trabalhando com a intensidade que a equipe vem apresentando, botando na cabeça desses garotos que eles podem acreditar, porque coisas boas podem acontecer ou possam acontecer futuramente, e sem que criemos no torcedor uma expectativa excessiva. Vamos passo a passo, rodada a rodada, e ao final de tudo isso a gente vê o que pode fazer. Dorival, boa E sobre a questão do que o São Paulo mira na temporada, né? O Dorival, ele diz que o objetivo dele é o próximo jogo. O próximo jogo é o objetivo. Não dá para mirar um torneio ou outro, uma competição ou outra. Quando ele chegou, obviamente existia uma preocupação de fazer uma disputa na parte de baixo da tabela. Ele chegou, ele mudou o ambiente, ele mudou, assim, ele deu confiança para esses jogadores que estavam até um pouco, acho que até estavam um pouco sem credibilidade, né? Com os críticos, com o próprio torcedor. Então ele chega, ele muda todo esse ambiente e ele muda o trabalho também, né? Então eu vou muito nessa linha. Ele falou, não sei se foi na última coletiva, eu até puxei isso da memória, ele falou assim, ó, a gente não pode iludir o torcedor, mas ele falou assim, em coletiva recente, que o torcedor pode esperar que coisa boa vai acontecer, né? É óbvio que assim, coisa boa vai acontecer com a continuidade do trabalho, né? Com um trabalho bem executado, jogadores confiantes, não precisa ter os melhores craques em atividade para conseguir jogar um bom futebol, para ter um bom time. Isso não é necessário. Você precisa ter um bom elenco com jogadores afim, né, de comprar a ideia do treinador, afim de jogo. Isso eu acho que, de repente, pesa um pouco mais. Mas você pensar a longo prazo é complicado também, né? Para o próprio Dorival é complicado porque ele, mais do que ninguém, sabe o quanto o futebol ele é volátil. Ele, mais do que ninguém, sabe o quanto que uma má fase pode custar o seu cargo. Então, é mais isso. Ele deu uma empolgada em coletiva recente, falando que coisas boas podem acontecer, e eu acho que ele tem convicção disso, porque ele é um cara trabalhador, né? E eu acho que o Dorival, na cabeça dele, se você fizer tudo certinho, trabalhar bem, fazer as coisas bem, coisas boas vão vir, mas pode não ser essa temporada, né? Esse que é o ponto. Coisa boa vai vir, eu não tenho dúvida disso, mas pode não ser essa temporada, né? Então, o foco é o próximo jogo, como diz Dorival. O foco é o próximo jogo. Ele diz isso abertamente, né? A declaração é essa. Mas, em algum momento da temporada, ele vai ter que optar. Não tem jeito. Ele sempre focar o próximo jogo, ele vai ter que optar. Esse jogo é mais importante que esse torneio é mais importante que esse. Então, é um discurso que, obviamente, é mais... Ele tenta ser mais tranquilizador, mas em dado momento ele vai ter que fazer essa escolha, né? Não tem jeito. Boa noite. Dorival, você poderá ter o Caleri e o Wellington para o clássico contra o Palmeiras, e o São Paulo tem maneiras de jogar, e você até tentou testar 3 volantes no último confronto pela Copa Sul-Americana. O Pablo Maia saiu machucado ainda na primeira etapa, e vocês tiveram um confronto recentemente contra o Palmeiras, né? O que o São Paulo terá que fazer de diferente para conseguir pelo menos um bom resultado em casa diante de um dos principais rivais hoje do futebol brasileiro? Primeiro que é um fato inusitado, né? Nós colocamos o Caleri naquela partida para que tivéssemos 45 minutos de uma intensidade ainda maior, e de repente ele sofreu essa lesão. No dia seguinte, o Beraldo, que nós havíamos também segurado, salta numa bola, cai em cima do pé do Diego. Então é para vocês verem que não tem uma lógica, não tem uma receita. Futebol não é assim. Eu saí daqui aquele dia pensando seriamente, puxa vida, errei em tudo que eu pensei para a equipe, e de repente no dia seguinte acontece aquele fato. Então é para vocês verem que não tem como você mensurar nada, preparar nada, porque é rodada a rodada, é dia a dia de treinamentos. Amanhã, de repente, nós nos apresentaremos e num trabalho lúdico qualquer, sem intensidade nenhuma, um jogador possa sentir. Como acredito eu que o próprio Fluminense tenha tido 2 jogadores também que tiveram problemas, né? O Braz, que não atuou, e o André, né? Se não me falha a memória. Então, assim,
é ilógico. Futebol é ilógico e a gente convive com isso a todo momento. Se naquele dia eu não respeitasse meu torcedor, colocasse um time qualquer, como todos pediram, quer dizer, teoricamente falando, dali também não tem valores que possam decidir os jogos para todos nós, e são esses que vinham entrando e fazendo a diferença em cada rodada. Então, eles poderiam se machucar. Os titulares não poderiam se machucar. Então, é isso que nós temos que pensar, às vezes, analisando fatos. Com relação ao Caleri, dificilmente o teremos para o meio de semana. O Wellington, ainda eu acho um pouco cedo, fez poucos trabalhos com bola. Eu acredito que ele leve um tempo um pouquinho maior. Pato está se aproximando, ainda não definido, mas está se aproximando de uma possibilidade. Vamos aguardar um pouco mais aí para podermos definir tudo isso. Dorival, tudo Bom, isso é algo, eu acho que, não digo preocupante, mas é algo que deve deixar o torcedor São Paulino até um certo grau de apreensão. O Dorival, como disse o Dorival, o Caleri não vai jogar contra o Palmeiras. A menos que ele esteja falando isso, o Palmeiras faz um jogo. Seria genial, né? Se ele fizesse isso. Falou que o Caleri não vai jogar, e aí chega no jogo e ele aparece lá, né? Que o Palmeiras, com esse discurso, obviamente vai fazer a preparação sem o Caleri, porque o Dorival já falou sobre isso. O Wellington também, como disse o Dorival, muito difícil, e o Pato está num momento de ainda transição. Então, são 3 nomes que o Palmeiras tem a certeza de que não vão jogar. Se bem que o Pato seria muito difícil, por mais que ele fale, o Pato pode jogar. O Abel pode pegar vídeos, a comissão pode pegar vídeos do Alexandre Pato, não dá para ter a mínima noção de como jogaria o Pato no São Paulo. Porque não tem nenhum jogo base para isso. Ele deve estar treinando ali, o Dorival já deve estar preparando o jogador para jogar de uma certa forma, mas aparentemente, se a gente for de acordo com o discurso do Dorival, e em relação ao Caleri, realmente eu acho muito difícil, porque vendo algumas mídias são paulinas, setoristas falando sobre isso, é muito difícil que o Caleri joga, e se jogar é um jogo perigoso, porque é um jogo assim, é legal você ter um cara raçudo dentro de campo, é muito legal, mas é um jogo de altíssimo risco, porque é um jogo de muita força, vai ser um jogo de muita imposição das duas equipes. Então o risco de você agravar uma situação ou de você gerar uma lesão pior é muito grande, né? É muito grande. Eu acho realmente muito, muito arriscado, pelo menos falando em Caleri. Acho que o São Paulo no Morumbi é um time muito com muita vontade, com muita entrega. E eu acho que isso dá para, de repente, o Dorival projetar para ter o Caleri no jogo da volta. Não sei como é que está a situação, não tenho detalhes, né? Até porque quando a questão é de departamento médico, o São Paulo não costuma ser muito... não costuma falar muita coisa, não costuma... E isso é uma reclamação de vários torcedores, de que fulano foi para o departamento médico, quando volta, perspectiva, qual que vai ser o tratamento, como que está o andamento da recuperação, por exemplo, como é que está o Pato... Ninguém fala nada, ninguém tem nada. Quando tem que falar é o Dorival que fala, e mesmo ele não pode falar com muitos detalhes técnicos, porque ele não é médico, né? Ele fala o que ele recebe e fala, o cara deve voltar na semana que vem, ou não. Ou, no mais otimista ele volta, no mais pessimista não. Então, assim, quem acaba falando mais é o Dorival, né? Então, com base no que ele falou, e até com base no que eu ouço de algumas mídias são paulinas, é que muito provavelmente o Caleri não joga contra o Palmeiras, o que é uma baixa importante, porque é um cara brigador, né? É um cara que vai... Assim, você pensa o zagueiro do Palmeiras, né? O Gustavo Gomes. Ele com o Caleri na área, o Gustavo Gomes fica o tempo todo, né? Os dois ficam o tempo todo brigando, né? Os dois ficam o tempo todo brigando. A gente sabe que o Gustavo Gomes é um cara que vai muito para a área, ele é um cabeceador, ele é um zagueiro fazedor de gols. Com o Caleri em campo, ele já fica um pouco mais contido. Ele já não sai mais tanto. Ele não tem ele não tem tanta liberdade. Sem o Caleri, ele já ganha, eu acho que ele ganha um pouquinho mais de liberdade para fazer isso. Então, tem dessas coisas, né? Por isso que eu acho que a falta do Caleri, não digo que é algo que preocupa, mas é algo que dá uma certa apreensão, né? bem? Desculpe. Eu acho que todos sabem o potencial do Palmeiras, nós temos que jogar nesse nível aí para cima. Não tem como, não tem jeito, não tem outro caminho. Eu acho que uma equipe que vem mantendo uma regularidade ao longo de anos, nós precisaremos de muito para que possamos ter merecimento ao final das 2 partidas. Dorival, tudo bem? Ainda em cima dessa palavra que você usou, que é a regularidade, né? O São Paulo, com a vitória, ele chegou à segunda melhor campanha como mandante
do Campeonato Brasileiro. Ele foi totalmente dominante, né, no segundo tempo, principalmente. Em alguns outros jogos também, você pega Internacional, até parte da partida diante do Vasco da Gama. Porém, quando joga fora de casa, o São Paulo tem a antepenúltima, se me falha a memória, posição na tabela. Hoje, 50 mil torcedores, praticamente, aqui no Morumbi. Você acha que esse ótimo aproveitamento do São Paulo está muito ligado também com o apoio da torcida? Ou a forma de jogar em casa e fora de casa, ainda você não conseguiu achar esse equilíbrio e essa regularidade? Primeiro que 80 mil pessoas em uma semana dentro do Morumbi, nós só temos que agradecer ao nosso torcedor e fazermos o nosso melhor sempre para que possamos retribuir a essa confiança. Segundo, não existe diferença. Nós temos jogado tanto dentro quanto fora de casa da mesma forma. É que como os resultados não acontecem por uma bola, por um erro, por um momento, por uma situação, talvez não tenha o reconhecimento e o valor que essa equipe esteja merecendo. Porque lá fora nós também colocamos o Cruzeiro dentro do seu campo de defesa, o Grêmio dentro do seu campo de defesa, o Corinthians dentro do seu campo de defesa, e o resultado só não aconteceu pelos fatos que não se explicam no futebol. Mas eu confio no trabalho, acredito naquilo que nós estejamos fazendo nesse momento. Acho que ainda pode melhorar, evoluir. Se esses jogadores acreditarem, eu não tenho dúvidas que nós poderemos ter coisas melhores aí pela frente. É só mantermos aquilo que estamos fazendo até esse momento, continuarmos trabalhando com a mesma intensidade, com o mesmo respeito a cada adversário, jogando rodada a rodada. O resultado lá fora vai aparecer. Já era para ter acontecido desde a segunda rodada. Infelizmente, são pequenos detalhes. Eu estou aqui, vou completar ainda 2 meses e 10 dias, nem isso talvez. Então, é muito pouco para aquilo que nós precisamos e o que uma equipe necessita para entender o que seu treinador queira também. Esse é um ponto, cara, assim, não digo interessante nem importante, né? De que o São Paulo tem a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro. É um ponto importante, né? Deixa eu falar, não sei se é um ponto importante. É os dois, né? Na verdade, é os dois. Que na dúvida se eu diria que era um ponto importante ou interessante, é os dois. O São Paulo, como mandante, é um excelente mandante, como visitante é péssimo visitante. E o Dorival até fala sobre isso. Pô, a gente colocou o Grêmio no seu campo de defesa, a gente colocou o Cruzeiro no seu campo de defesa, a gente colocou o Corinthians no seu campo de defesa. Concordo com o Dorival, tem tudo isso, tem todos esses fatores. Só que do outro lado você tem um adversário que joga pelo resultado, né? E aí, tudo bem, você pode até... Eu acho que assim, a forma como o Dorival, não estou questionando a forma como o Dorival, o time do São Paulo, joga fora de casa, tá? Porque você jogar, você fazer, por exemplo, o que o São Paulo fez com o Cruzeiro. Ali foi um jogo de um time só. O Cruzeiro não teve chute no gol. Foi um jogo de um time só. O Cruzeiro não quis jogar. O Cruzeiro jogou pelo resultado. Você jogar da forma como o São Paulo jogou, assim, é você estar mais próximo da vitória, mas não necessariamente significa que você vai vencer. Eu puxo da memória um jogo recente também, do próprio Palmeiras, que o Abel Ferreira vem falando sucessivamente em coletiva sobre isso. O Palmeiras fez um bom jogo contra o Bahia e merecia ter até já primeiro tempo, de repente já terminar o primeiro tempo com 1-0, mas o gol não sai. Você tem do outro lado o adversário que joga pelo resultado. Então é esse o contexto que você enfrenta fora de casa. Muitas vezes o time ao lado do seu torcedor, ele vai dar o sangue, ele vai dar a raça, ele vai deixar tudo dentro de campo, mas não vai fazer isso para jogar bem. Ele vai fazer isso para vencer, porque no final das contas é os 3 pontos que pesa para o torcedor. É isso que vale para o torcedor. Quando o torcedor olha, ganhamos. Não importa se jogou mal, se não teve um chute ao gol, se não deu um chute. O que importa é a vitória. Então acho que assim, para o São Paulo melhorar fora de casa, não é só uma questão de seguir jogando como jogou, a menos que o Dorival entenda que assim, vou continuar jogando dessa forma, posso perder todos os próximos jogos, mas eu vou fazer isso mais por uma questão de sequência, porque nas Copas isso vai se pagar, do que para qualquer outra coisa. Porque se for para ele seguir no Campeonato Brasileiro e ter pontos, ele vai vencer fora de casa, isso é óbvio, né? Como ele próprio citou alguns jogos aí. Uma hora a vitória vai vir. Né? A vitória vai vir. O futebol, ele tem dessas coisas, né? Tem do imponderável, tem do inexplicável. Você pode ir por esse discurso, mas o discurso que eu vou é justamente aquele que eu acabei de falar. Você tem do outro lado um adversário que entende o momento. O São Paulo tá vindo para o jogo. Então a gente precisa jogar pelo resultado. E se ele continuar jogando o São Paulo não tem um cara diferente. Um cara que vai quebrar linhas. Um cara que vai dar um passe magistral. Um cara que... De repente tem um Rodrigo Nestor ali no meio campo, que talvez seja o cara de um passe mais refinado. Mas é difícil dele ter
esse passe, sabe? A la De Bruyne, né? A la De Bruyne. Ele é carinhosamente conhecido por alguns como o De Bruyne de Cotia, né? Carinhosamente conhecido de alguns. E só que ele não tem esse passo refinado do De Bruyne. Uma vez ou outra ele acerta. Então, assim, o São Paulo não tem algo que dá para tirar da cartola. Jogador que vai fazer algo inesperado, sabe? E é por isso que fora de casa, ainda mais se você toma gol cedo, como vem acontecendo com o São Paulo, você toma gol muito cedo com menos de 10 minutos, isso condiciona totalmente a partida. Então são coisas, são ajustes que de repente eu acho muito difícil que o Dorival vá mudar. Acho muito difícil, mas que ele pode fazer. São ajustes que ele pode fazer. De, pô, ter o entendimento que, cara, já que os caras vão jogar pelo resultado, então a gente vai fazer a mesma coisa. E aí dá um nó nos caras, porque agora eles vão ter que vir para cima, porque eles estão na casa deles. E agora a gente que vai contra-atacar. Agora a gente que vai jogar na transição. Não é algo que ele gosta. Não é algo que o Dorival goste. Mas de repente, se ele tiver essa visão de que, cara, vai ser assim, então nós vamos fazer o básico. Falo isso como se fosse fácil. Não é fácil, obviamente, né? Não é fácil. Mas existe uma explicação do porquê que o São Paulo está perdendo fora de casa. Porque você pode ter mais posse de bola, você pode ser mais ofensivo, você pode ser mais vertical, você pode forçar o adversário a fazer grandes defesas. Mas eu até acho que a palavra que eu usei é injusto, né? Um jogo muito óbvio. Não é um jogo óbvio, porque o São Paulo tem criação, tem cobrado caro dos goleiros adversários. O Rafael, do goleiro do Cruzeiro, teve que fazer boas defesas, eu diria grandes defesas. Teve que trabalhar legal. Agora, goleiro é bom. Você não tem um jogador, como eu citei, você não tem um jogador diferenciado, um craque que vai quebrar uma linha, que vai fazer um drible desconcertante, ou que vai dar um passe em profundidade, achar alguém sozinho. Você não tem esse cara. Então não é o que fica um jogo óbvio, mas fica o adversário não tem algo diferente que possa, sabe, surpreender ele. Você vai chegar uma hora, e o São Paulo chega, mas não é algo que, poxa, meu Deus do céu, cara, isso aqui foi tão inesperado que pega o adversário de calças curtas e você chega no gol. Então, não digo que é fácil para o adversário, nem que é óbvio, mas é um jeito de jogar que faz. Se você se posicionar desse jeito, armar o time para defender desse jeito, a chance de você tomar gol do São Paulo é muito menor. Muito menor. Não que você não vai tomar, mas é muito menor. A gente tem equipes, que é o próprio Flamengo, pega uma equipe bem fechada, o próprio Flamengo já é difícil fazer um gol numa equipe fechada. Você imagina o São Paulo, e mais uma vez, não é desmerecendo o São Paulo, mas a gente tem que também posicionar as duas equipes do jeito certo. O Flamengo tem jogadores que individualmente são muito diferentes, muito mais, tecnicamente muito melhores que o do São Paulo. Se esses caras não conseguem, para o São Paulo fica difícil. Pode ser um time organizado, coordenado, mas não vai chegar lá. É por isso que o Dorival cita, o futebol tem dessas coisas, né? Tem dessas coisas, mas eu acho que nesse sentido eu não concordo com ele. Eu acho que tem uma explicação, sim, para o São Paulo não estar sendo bem sucedido fora de casa. De pegar adversários que você pode até falar, pô, mas é atitude covarde, é jogar que nem time pequeno, é jogar rejeitando a bola. Você pode usar todos os sinônimos, os adjetivos que você quiser. E eu concordo com isso. Mas para o adversário é a busca pelo resultado. Tá jogando em casa é o que o torcedor quer. O torcedor pouco importa se o time vai jogar bonito ou feio. Talvez tirando uma equipe ou outra, né? O torcedor do Fluminense quer que o time do Fluminense agora jogue bonito, vence e jogue bonito. Não venceu na Libertadores, mas quer que se classifique jogando bonito. O torcedor flamenguista, por um dado momento, o time tá melhorando agora, tá jogando mais bola, mas às vezes vencia, o torcedor ficava insatisfeito. Por quê? Porque além de vencer, tem que jogar bola. Tirando raras exceções, para a maioria dos torcedores é a vitória que importa. Em casa, para você depois ter a sua noite tranquila, comemorar, você vai no bar, faz alguma coisa, o seu churrasco, enfim, se é final de semana. Enfim, né? Acho que é isso, gente. Eu vou finalizar o podcast por hoje, porque a gente está chegando a 1 hora. Vamos acompanhar a rodada de domingo, obviamente, tá? Temos aqui... Deixa eu puxar a rodada de domingo. Temos aqui Corinthians, Botafogo e Vasco, hein? Jogo interessantíssimo. Botafogo sem Luiz Castro, Vasco vindo de uma vitória, buscando a recuperação. Clássico Mineiro aqui, Atlético Paranaense e Palmeiras, duelo interessantíssimo, duas equipes que jogam no gramado sintético. A gente vai acompanhar tudo
e amanhã a gente está de volta com mais podcast, tá? Encerro por hoje. Ótimo domingo para vocês, um forte abraço e até amanhã. Tchau.